No início daquela tarde, um drone decolou do litoral sul do Irã e ajustou seu curso diretamente em direção ao USS Abraham Lincoln, um porta-aviões de propulsão nuclear com 5.700 americanos a bordo. Os operadores iranianos acreditavam que se tratava de mais uma missão entediante, daquelas em que se captura imagens para transformar em vídeo de propaganda e volta para casa. Estavam muito enganados. O que eles não sabiam era que um caça furtivo F-35C, pertencente ao principal esquadrão de ataque de caça número 314, os Cavaleiros Negros, já estava vetorizando um curso de interceptação por trás e acima do drone, sem deixar rastro algum. Nenhum radar, nenhuma chamada de rádio, nenhuma emissão de qualquer tipo. O F-35 realizava patrulha de combate 30 milhas a leste quando o grupo de ataque o direcionou para o contato, e o piloto não acelerou nem ativou um único sensor ativo. A aproximação seria inteiramente passiva, porque o F-35 possuía algo que o Shahed 139 não tinha como detectar nem como neutralizar: o sistema de abertura distribuída. 6 câmeras infravermelhas instaladas rente à fuselagem costuravam juntas uma imagem térmica perfeita de 360 graus e a projetavam diretamente na viseira do capacete do piloto. Essas câmeras detectavam calor de forma passiva, sem emitir absolutamente nada. O caça enxergava um alvo da mesma forma que uma câmera de segurança enxerga um ladrão no escuro, sem acender uma luz nem fazer o menor som. Para os operadores do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, monitorando o sinal satelital de volta ao Irã, seus monitores mostravam um voo de reconhecimento completamente rotineiro. Céu aberto, mar calmo. A formação do porta-aviões crescendo lentamente no enquadramento. Eles não faziam a menor ideia de que um caça furtivo tinha estacionado atrás do drone deles como uma viatura policial parada no acostamento de uma rodovia. E a cada segundo em que não sabiam, os sensores passivos do F-35 catalogavam silenciosamente tudo. Cada frequência em que o link satelital do drone transmitia, cada protocolo de comando usado pelo seu operador, cada emissão eletrônica irradiada pelo seu pacote de sensores. O uplink satelital, por si só, era ouro puro. Quando você conhece a frequência, a modulação e o protocolo de criptografia, não rastreia apenas um drone. Você rastreia cada drone da frota que usa a mesma arquitetura de link de dados. O Irã tinha enviado um drone para espionar o porta-aviões. O porta-aviões tinha enviado algo muito pior para espionar o drone. Alguns minutos depois, o piloto estava próximo o suficiente para que o sistema de mira eletroóptico do F-35, uma câmera infravermelha e óptica de alta resolução, alojada sob o nariz da aeronave, pudesse resolver o drone em detalhes. Agora, finalmente, o grupo de ataque tinha o que o E-2D Hawkeye, orbitando a 7.600 metros, não conseguia fornecer de 80 quilômetros de distância. Uma visão aproximada daqueles pontos de ancoragem. O relatório foi enviado de volta ao porta-aviões. Shahed 139 confirmado. Configuração dos pontos de ancoragem ambígua. Possíveis trilhos de mísseis, mas sem identificação positiva de armamento. Essa resposta complicou o problema do comandante, em vez de simplificá-lo. O Shahed 139 não é um dos drones descartáveis kamikaze Shahed 136 do Irã. É a melhor tentativa iraniana de construir um Predator, uma plataforma de reconhecimento de tamanho real com alcance de 2.000 quilômetros, lançada do interior profundo do Irã, onde os operadores eram completamente intocáveis. Seus pontos de ancoragem podiam carregar até 4 mísseis guiados, pods de câmera ou pacotes de sensores. Uma carga de armas confirmada teria simplificado tudo. Drone armado se aproximando, abater, fim da discussão. Uma fuselagem vazia também teria simplificado. Voo de vigilância, continuar coletando, deixar passar. O que o piloto descrevia era a zona cinzenta entre os dois cenários. E o drone se aproximava a um campo de futebol a cada segundo que a Marinha hesitava em abatê-lo. Enquanto isso, o rastreamento do Hawkeye havia sido distribuído pela capacidade de engajamento cooperativo. A rede que conecta cada navio e aeronave do grupo de ataque em uma única imagem tática compartilhada. Assim,
Quando um sensor detecta um alvo, cada sistema de armas da formação pode engajá-lo. 3 destroyers classe R. Lake Burke, escoltando o Lincoln, travaram automaticamente soluções de controle de fogo em um drone a hélice, trafegando na velocidade de uma rodovia. São navios projetados para interceptar mísseis balísticos a Mach 8. Apontá-los para um Shahed 139 era como apontar uma mangueira de incêndio para uma vela de aniversário. Mas os computadores não se importam com proporcionalidade, apenas resolvem equações e aguardam. O poder de fogo estava pronto. A decisão, não. O Irã tem todo o direito legal de voar no espaço aéreo internacional. Conversas nucleares estavam programadas para daqui a 3 dias. Abater um drone de vigilância antes das negociações entregaria a Teherã exatamente o pretexto que ela queria: um ganho de propaganda e uma razão para se afastar da mesa com vantagem moral. Não abatê-lo significava que as câmeras iranianas obteriam imagens cada vez mais nítidas do porta-aviões a cada quilômetro percorrido. E em algum lugar entre essas duas opções estava o espaço estreito onde o comandante precisava tomar uma decisão que ou protegeria seu navio ou entregaria um presente geopolítico ao Irã 3 dias antes das conversas diplomáticas mais sensíveis do ano. A última vez que a Marinha enfrentou exatamente esse dilema, um drone sobrevoou o convés de voo de outro porta-aviões e eles o deixaram ir. O Irã se vangloriou por meses de que poderia vigiar a frota americana sempre que quisesse. A Guarda Revolucionária publicou as imagens na mídia estatal como se fossem um troféu. As consequências daquela decisão ecoaram pelo CENTCOM por anos. Este comandante não estava disposto a escrever a continuação. Agora o relógio corria em 2 direções ao mesmo tempo. A cada segundo que o F-35 acompanhava o Shahed 139, seus sensores passivos construíam um perfil eletrônico mais completo, frequências satelitais, padrões de criptografia, protocolos de comando. Esses dados permitiriam que toda a frota americana identificasse e rastreasse cada Shahed 139 que o Irã colocasse no ar pelos próximos anos. Abater cedo desperdiçaria tempo de coleta em uma mina de ouro de inteligência. Mas a cada segundo de espera, o drone se aproximava mais 42 metros de quase 6.000 vidas americanas. Na velocidade atual, o Shahed 139 cruzaria o limiar de resolução em menos de 4 minutos. Depois disso, cada quadro capturado pelos iranianos seria operacionalmente útil. Layouts do convés de voo, posições de aeronaves, configurações defensivas, o tipo de imagem em torno da qual se constroem pacotes de ataque. O F-35 coletava dados havia quase 5 minutos naquele ponto, mais do que suficiente para construir uma impressão digital eletrônica abrangente que a inteligência americana passaria meses explorando. Ele poderia continuar aguardando para descobrir se o drone era hostil ou não. Mas talvez nunca soubessem, até que uma arma tivesse deixado os trilhos. Além de tudo isso, o precedente anterior tinha terminado com um drone sobrevoando um porta-aviões e o Irã segurando a vitória de propaganda. Este comandante escolheu um final diferente. A autorização desceu pela cadeia de comando e cruzou a rede tática em 2 palavras: armas livres. O piloto do F-35 não precisou manobrar, não precisou travar um radar. O buscador infravermelho de imagem do míssil AIM-9X Block 2 Sidewinder estava encarando a assinatura térmica do Shahed 139 havia minutos. Os gases de escape do motor, as asas aquecidas, o disco da hélice brilhando contra o ar frio do oceano. Um único aperto do gatilho e o míssil saiu do trilho a pouco menos de Mach 3. O buscador, projetado para travar em caças em manobras, puxando 9 Gs e distingui-los de chamarizes, ruído de fundo, até mesmo do sol, encontrou um drone a hélice voando em linha reta, sem medidas de contramedida, sem bloqueador de sinal e sem capacidade de manobrar. Mandar um Sidewinder atrás de um Shahed 139 é como mandar um guepardo atrás de um gato doméstico. O resultado nunca esteve em dúvida. Em Teherã, o feed satelital cortou para a estática no meio de um quadro. Em um momento, o porta-aviões crescia no enquadramento. No instante seguinte, nada.
A agência de notícias iraniana afirmaria mais tarde que perdeu contato durante uma missão de vigilância de rotina. Não mencionou o recebimento do Sidewinder, nem os 5 minutos de doação de inteligência para os quais nunca deu consentimento. Mas enquanto a inteligência americana começava a decifrar os dados do uplink satelital do Shahed 139, encontrou algo que a Guarda Revolucionária nunca pretendeu transmitir. Embutidos nos protocolos de comando do drone, havia marcadores de coordenação temporal sincronizados ao minuto com uma segunda operação, já em andamento, a 500 milhas de distância. O Irã não tinha enviado um drone para espionar o porta-aviões. Tinha enviado para distrair o porta-aviões. E o F-35 acabara de roubar a prova. Minutos depois que o Sidewinder transformou o Shahed 139 em destroços em queda, 6 contatos de embarcações de ataque rápido apareceram no radar de navegação do petroleiro Stena Imperative. Aproximando-se a 40 nós da costa iraniana, o petroleiro estava a 3 milhas dentro do Estreito de Hormuz e a 15 nós tinha 24 minutos de exposição antes de alcançar águas abertas. A Guarda Revolucionária precisava de menos de 15. Momentos depois, as observações do passadiço confirmaram o pior cenário. 6 embarcações de ataque rápido em formação em V, cascos baixos de fibra de vidro construídos para uma única finalidade. Metralhadoras calibre 50 montadas na proa com cintas carregadas e equipamento de abordagem posicionado no convés mais próximo. Ganchos de abordagem, escadas, homens armados com coletes táticos. Atrás deles, um drone de vigilância Mohajer circulava a 1.500 metros de altitude, transmitindo tudo em tempo real para um centro de comando da Guarda Revolucionária que esperava ver a operação encerrada em 15 minutos. Há tempo para o ciclo de notícias da noite. A embarcação líder cruzou a proa do petroleiro a 300 metros. Uma segunda correu pelo bordo de estibordo próximo o suficiente para que a tripulação pudesse ver o atirador se agachar atrás da metralhadora calibre 50. As 4 restantes se espalharam em um bloco rotativo, selando todas as rotas de escape. Então veio a chamada de rádio, em inglês carregado de sotaque, sem preâmbulo. Stena Imperative, pare imediatamente sua embarcação. Prepare-se para ser abordado. A Guarda Revolucionária já tinha feito isso antes. Havia apreendido outro navio da mesma companhia, nas mesmas águas, e mantido sua tripulação por 71 dias enquanto o mundo emitia declarações e não fazia nada útil. Tinham capturado outras embarcações também. A mesma fórmula sempre: cercar, embarcar, apresentar uma crise de reféns que leva meses para se resolver. Mas a fórmula dependia de uma coisa: terminar antes que alguém com poder de fogo real aparecesse. O capitão do Stena Imperative fez 2 coisas para as quais capitães de navios mercantes em zonas de pirataria são treinados. Empurrou para a potência máxima e reagiu. Mangueiras de incêndio pressurizadas a 827 kPa, capazes de derrubar um homem a 30 metros, foram lançadas pelos 2 bordos. Membros da tripulação direcionavam os jatos para qualquer embarcação que tentasse se aproximar. O timoneiro jogou o leme com força para bombordo, depois para estibordo, criando uma esteira revoluta que transformou cada aproximação em um rodeio para qualquer tripulação, tentando se manter estável tempo suficiente para lançar um gancho de abordagem. Ao mesmo tempo, o capitão acionou o canal 16. Mayday, Mayday, Mayday. Stena Imperative, Estreito de Hormuz. 6 embarcações militares tentando abordar, solicitando assistência imediata. 15 nós contra embarcações que podiam fazer 50. Fugir não era um plano de escape. Era uma forma de manter o navio em movimento enquanto se rezava para que alguém estivesse perto o suficiente para ouvir aquele chamado. As embarcações da Guarda Revolucionária estreitaram o cerco. Um marinheiro iraniano na embarcação líder arremessou um gancho de abordagem em direção à amurada do Stena Imperative. Ele ricocheteou no casco e mergulhou na esteira revoluta, enquanto o petroleiro inclinava em mais uma curva evasiva. Uma segunda embarcação tentou se aproximar pelo bordo de bombordo de ré e levou um jato de mangueira diretamente na cabine de pilotagem a curta distância.
A embarcação desviou, circulou e voltou. Essas tripulações já tinham feito isso antes e uma mangueira não ia detê-las. Mas estava comprando tempo. A questão era quanto tempo o petroleiro ainda tinha para comprar. A Guarda Revolucionária precisava de talvez mais 5 minutos para lançar uma equipe de abordagem sobre a amurada. A tripulação do petroleiro precisava que alguém com um porrete maior aparecesse antes disso. O cálculo de tempo da Guarda Revolucionária era estratégico, não imprudente. O porta-aviões tinha passado aquela manhã lidando com um drone agora espalhado pelo Mar da Arábia. Um Super Hornet em pós-combustão total precisa de quase 1 hora para cobrir 500 milhas, e a Guarda Revolucionária precisava de menos de 15 minutos. Quando as aeronaves do porta-aviões chegassem, o petroleiro poderia já estar sob controle iraniano, e o Irã teria um navio-tanque como alavanca para as conversas nucleares daqui a 3 dias. A lógica era sólida, mas apenas se o porta-aviões fosse o único ativo americano dentro do alcance. Não era. Poucos minutos depois de o capitão do Stena Imperative emitir o Mayday, o destroyer de mísseis guiados USS McFall passou para a velocidade máxima a partir de 12 milhas náuticas a sudeste. Estava ali porque a Marinha aprendeu com a humilhação da apreensão anterior. Após aquele incidente, o CENTCOM começou a rotacionar destroyers pelo estreito, independentemente do que o porta-aviões mais próximo estivesse fazendo. Especificamente para que a próxima tentativa de abordagem encontrasse um navio de guerra em vez de um comunicado de imprensa. O McFall havia rastreado cada embarcação mercante, amiga que pôde por semanas. A mais de 30 nós, estava a de aproximadamente 20 minutos do petroleiro. E à distância de 12 milhas, já bem dentro do alcance de seu canhão MK-45 de 5 polegadas, que dispara um projétil guiado de 32 quilos a cada 3,75 segundos contra alvos a até 24 quilômetros de distância. O McFall poderia ter atingido aquelas embarcações vários minutos antes de começar a se mover. A razão pela qual não o fez era estratégica. Transformar 6 embarcações da Guarda Revolucionária em destroços flutuantes entregaria ao Irã exatamente a confrontação que ele queria. Um pretexto para fechar o estreito e elevar o petróleo a $200 por barril. Deixar as embarcações voltarem para casa vazias realizaria mais do que qualquer canhão de 5 polegadas jamais poderia. Mas isso exigia que as embarcações efetivamente decidissem recuar. O canal 16, a mesma frequência em que o Mayday do petroleiro havia sido transmitido, a frequência que toda embarcação no estreito monitora, crepitou com uma nova voz. Inglês-americano, sem hesitação. Embarcações da Guarda Revolucionária assediando a navegação mercante no Estreito de Hormuz. Aqui é um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos. Vocês estão conduzindo ação hostil contra uma embarcação sob escolta da Marinha dos EUA. Afastem-se imediatamente e retornem ao porto. No passadiço do Stena Imperative, o capitão ouviu aquela transmissão e soube o que significava. Sua tripulação também. Continuaram com as mangueiras funcionando e o leme girando. Mas pela primeira vez em 7 minutos, a matemática havia mudado. Nas embarcações da Guarda Revolucionária, os comandantes também ouviram. A questão era se acreditavam, se havia de fato um navio de guerra americano próximo o suficiente para importar, ou se era um blefe de um destroyer a horas de distância tentando ganhar tempo. Momentos depois, o horizonte respondeu à pergunta por eles. O McFall emergiu à vista. Quase 9.000 toneladas de diplomacia americana cortando o estreito em velocidade máxima. A ondulação de proa lançando água branca a 6 metros de altura. E o cano do canhão MK-45 de 5 polegadas visivelmente apontado na direção da formação da Guarda Revolucionária. Acima da formação, rastros de condensação de F-15 e Strike Eagles da base aérea de Al Udeid, no Catar, a 300 ou 350 milhas de distância, traçavam linhas brancas pelo céu a 6.000 metros de altitude. Os pods de mira sniper já travados nas embarcações abaixo. A Guarda Revolucionária havia construído toda a sua operação em torno da ideia de que distrair um porta-aviões deixaria o estreito desprotegido. Agora estava encarando a prova de que isso não havia acontecido.
As tentativas de abordagem cessaram, mas as embarcações continuaram circulando, orgulhosas ou confusas demais para se afastar. Sem coragem suficiente para continuar com um canhão naval de 5 polegadas se fechando pelo sudeste e caças posicionados acima. Os canhões automáticos MK-38 do McFall. Canhões automáticos de 25 mm em suportes estabilizados, capazes de perfurar cascos de fibra de vidro, da mesma forma que uma lixadeira de cinta passa pela compensado, rastreavam a embarcação mais próxima com a paciência mecânica tranquila de um sistema de armas que não pisca. O canal 16 crepitou novamente. Embarcações da Guarda Revolucionária. Aqui é o navio de guerra da Coalizão 74. Vocês foram avisados. Afastem-se agora. Os comandantes das embarcações da Guarda Revolucionária podiam agora ver com os próprios olhos o que o briefing da missão havia prometido que não estaria ali. Suas metralhadoras calibre 50 foram projetadas para janelas de passadiços de petroleiros e tripulações mercantes desarmadas contra o casco de um destroyer. Um projétil calibre 50 deixa um arranhão que um marinheiro júnior pinta com um rolo durante uma tarde. Seu drone Mohajer havia circulado com autoridade por 8 minutos e agora dividia o espaço aéreo com o F-15, e cujos pilotos passaram 2 anos abatendo drones de fabricação iraniana sobre o Mar Vermelho. As escadas de abordagem ainda estavam no convés porque um capitão de petroleiro com mangueiras e um leme havia se certificado de que ficassem ali. E se fechando rapidamente pelo sul estava um destroyer, cujos canhões de 5 polegadas colocavam 16 projéteis por minuto em alvos do tamanho de lanchas a distâncias que o calibre 50 nem sonha em alcançar. A embarcação líder rompeu a formação e abriu o acelerador em direção à costa iraniana. 3 seguiram imediatamente, com motores gritando em configurações de potência que essas tripulações provavelmente nunca tinham tocado fora do treinamento. As 2 últimas se separaram segundos depois e a disciplinada formação em V, que havia parecido tão formidável 11 minutos antes, se dispersou em 6 esteiras separadas, todas apontadas para o Irã. O drone Mohajer registrou diligentemente a retirada completa para um centro de comando da Guarda Revolucionária, que havia esperado imagens muito diferentes. O McFall escoltou o Stena Imperative pelo restante do estreito. Tripulação a salvo, carga intacta, 1/5 do petróleo mundial ainda fluindo pelo ponto de estrangulamento, como se os iranianos nunca tivessem saído do porto.